Bom dia, galerinha do oitavo ano, 801, professora Mariana de Ciências. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai dar início aqui ao capítulo 5, né? Que eu queria dar hoje para vocês, que é muito importante do capítulo 5, umas dicas de como economizar energia elétrica em casa, tá? Umas dicas pra gente aí. Olha só, primeira coisa, é, toda economia que a gente tiver aí uma economia, né, pode começar dentro da nossa própria casa, né? Então, essas economias, elas vão servir tanto para o nosso bolso quanto para a sustentabilidade do planeta. Então, é muito importante que a gente comece dentro de casa já a economizar, tá? Porque a gente não está salvando só as nossas finanças, a gente também está salvando a flora, a fauna, o planeta todo. Primeira coisa para a gente entender como economizar energia elétrica. A gente tem que entender sobre as bandeiras tarifárias, a bandeira verde, vermelha e amarela que vem na nossa conta. Olha só como é que funciona, gente. Energia e governo. O sistema de bandeiras tarifárias. Olha só, quando a bandeira da conta está verde, isso é sinal de que a geração de energia no país ela está ótima, tá? Então não vem nenhum acréscimo à nossa conta de luz. O ideal seria que a gente sempre se mantesse no verde. Quando a bandeira está amarela é necessário atenção, porque a geração de energia ela está um pouco prejudicada. Então, dá um aumento na nossa conta de R$ 2,50 a cada 100 kWh. E quando a bandeira está vermelha, aí a gente tem que ter mais atenção ainda e evitar ainda mais deixar luzes acesas, aparelhos ligados, evitar gastos de energia desnecessário, porque o aumento na conta é de R$ 4,50 a mais por cada 100 kWh, tá? Quando a gente está na tarifa da bandeira vermelha. Acho que todo mundo sabe que o chuveiro elétrico de uma casa é um dos aparelhos que mais consome energia. Olha só, gente, primeira dica, segunda dica, né, para a gente economizar energia aí é o chuveiro elétrico. Primeira coisa, a gente tem que escolher a potência desse chuveiro de acordo com a região que a gente mora. A gente não precisa escolher chuveiros elétricos de potência muito alta se a gente morar lá no Nordeste, que faz calor o ano todo, tá? Então, no norte, né? Olha só, a gente tem uma classificação de chuveiros que vai de A até G, tá? E a potência do chuveiro começa em 2.400 watts e ele termina em 7.900 watts, tá? Então, é, um chuveiro entre 2.400 watts e 4.600 watts, que equivale de nota A até nota C, é um chuveiro mais indicado para a região norte do país, que não precisa de uma potência muito alta. Já o chuveiro que vai de 4.600 a 6.800, que é classificado em D e E, são chuveiros indicados para a região centro-oeste do Brasil e para a região nordeste, que também não faz muito calor. E um chuveiro de 6.800 watts e 7.900 watts, que é classificado em F e em G, ele é indicado para a região sul e região sudeste, né? Que tem uns invernozinhos que faz um friozinho. Lembrando que a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acredito que a gente possa ter um chuveiro aqui ainda, ó, na classificação D, tá? O D e E, que a gente não precisa tanto assim de um F e G. A gente não faz tanto. O sul realmente precisa, lá faz frio. Aqui a gente não tem tanto frio assim. Opa, passei direto. Aqui, gente, olha só. É, quanto mais perto do A esse chuveiro vai gastar menos energia, quanto mais perto do G ele vai gastar mais energia, né? E as dicas para a gente economizar na hora do nosso banho quentinho é o seguinte: primeiro, tomar banho de menos de 15 minutos. Outra dica legal, colocar a chavezinha do chuveiro na temperatura verão ou morno, né? Dependendo do chuveiro, porque ali gasta menos do que botar na temperatura inverno.
Limpar os buraquinhos do chuveiro, porque eles podem estar sujos de resíduos que tem na caixa d'água, né? Fios de cabelo, poeirinhas, lodo. Então, limpar ali os buraquinhos do chuveiro também é importante, que evita também esse chuveiro forçar demais, tá? E trocar a resistência que não funciona. Sua resistência não está funcionando do chuveiro, você vai lá e troca a resistência. São dicas de consumo aí, de menos gasto de energia. Dica 3: preste atenção na sua geladeira, que é outro item da casa que também gasta. Dicas aí para geladeira. Evite forrar as prateleiras da geladeira. Por quê, gente? As prateleiras da geladeira, a geladeira ela é feita para que a temperatura ali circule dentro da geladeira. Se você forrar as prateleiras, você vai evitar que a temperatura circule. Então, não é legal e vai fazer a geladeira trabalhar mais, que ela vai consumir mais energia. Analisar a borracha da porta da geladeira. Tem que ver se ela está funcionando direitinho. Quer ver? Dá para você fazer essa análise colocando uma folha de papel, tá? Coloca uma folha de papel e fecha a porta da geladeira. Se você conseguir tirar essa folha de papel com facilidade, é sinal de que a borracha da sua geladeira não tá boa. Aí tem que trocar toda aquela borracha de vedação da porta da geladeira. Se ele tiver presinho, é sinal que ela tá ok, não tá vazando o frio de dentro da geladeira, o ar frio, né? Que também vai forçar a geladeira a trabalhar mais. Regule o termostato. Dentro da geladeira tem lá um, uma regulaçãozinha de mínimo e máximo. Se você tiver com muitas coisas na geladeira, você coloca no máximo. Se tiver com menos coisas, coloca no mínimo. Fiquem de olho aí nessa regulação. Escolha uma geladeira com selo Procel, de preferência com classificação A, que é o que consome menos. Coloque a geladeira em local ventilado. Não é legal deixar a geladeira nem em local onde pega sol, nem perto de fogões, estufas, tá? Que também força a geladeira a trabalhar mais. Desligue a geladeira se você for ficar ausente por muito tempo. Você vai viajar, vai fazer uma viagem longa? Tira tudo de dentro da geladeira, limpa essa geladeira bonitinho e desliga, tá? Porque se você vai viajar por um longo período de tempo, não há necessidade de você deixar a geladeira ligada, né? Não use como varal. Hoje em dia, as geladeiras, as frost free, né, elas nem têm mais aquela grade atrás. Mas as geladeiras que não são frost free, as mais antigas, elas têm uma gradezinha atrás. O que fazia as pessoas ficar colocando roupa ali atrás para secar mais rápido. Isso também força a geladeira a trabalhar mais, consome mais energia, tá? Não pode usar a geladeira como varal. Dica 4: atente para a iluminação. Vamos falar das lâmpadas agora. Dê luz ao seu bolso. Olha só, gente, as lâmpadas de uma casa, elas equivalem de 15 a 20% da conta de energia. Então, né, 15 a 20% é uma boa porcentagem. Então, quais são as dicas para a gente evitar aí esse gasto, diminuir? Primeiro, pintar as paredes da casa com cores claras, que vão refletir melhor a luz e a gente vai poder evitar ficar usando a luz artificial, acendendo lâmpadas. É, prefira as lâmpadas de primeira, né, de cara. Quem leu o textozinho do livro que eu falei semana passada sobre a potência das lâmpadas, né, vai saber do que eu estou falando. Dê preferência, primeiramente, as de LED, que são as que consomem menos e duram mais. Se você não tiver como ter as de LED, escolha a opção as fluorescentes, tá? Que são as que estão em segundo lugar de economia. Dica 5: ar-condicionado, que é aí um vilãozinho brasileiro, né? Antigamente o ar-condicionado ele era visto como status, né? Tinha quem tinha dinheiro. Hoje em dia ele é necessário, porque a temperatura do planeta ela aumentou, né? E é uma questão quase que de sobrevivência ter um ar-condicionado, principalmente no verão. Quais são as dicas do uso do ar-condicionado? Primeiro, a gente analisar o BTU, tá? Que é a unidade de medida. É uma sigla que vem do inglês para a Unidade Térmica Britânica e determina a potência da refrigeração do ar-condicionado. Um ar-condicionado ele pode ir de 7.000 BTUs até 60.000 BTUs. Obviamente, quanto menor, quanto menos BTU,
menor o consumo, quanto mais BTU, maior o consumo, né? E você tem que saber também escolher o ar-condicionado adequado aí para o seu cômodo e também para o número de pessoas que tiver na sua casa. Olha só, como é que a gente pode fazer para calcular eh, quantos BTUs tem que ser o seu ar-condicionado? Primeiro, você vai multiplicar 600 BTUs por cada metro quadrado. Se, vou botar aqui, vamos fazer uma continha. Se a sua casa, o cômodo que você quer colocar o ar-condicionado tem 10 metros quadrados, 10, é, 10 vezes 600, você vai calcular aí, 10 vezes 600. Já vai dar aí 6.000 BTUs, né? Aí você também tem que somar mais 600 a cada pessoa que fica naquele local. Vamos supor que são 2 pessoas que dormem nesse quarto. Então, mais 1.200. Então, esse ar-condicionado já tem que ter 7.200 BTUs. Aí, mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico que tiver no quarto. Vamos supor que tenham 3 equipamentos eletrônicos no quarto. Uma TV, um computador, um rádio. Então, dois equipamentos eletrônicos, mais 1.200. Então, esse ar-condicionado já tem que ser de 8.000 BTUs, né? E também a gente tem que somar mais 600 BTU se o ar-condicionado ficar exposto ao sol, tá? A área dele que fica externa na casa ficar exposto ao sol, mais 600 BTUs. Aí você pode escolher o ar-condicionado adequado para o seu cômodo. Analise o modelo. Analise o melhor modelo para você. A gente tem 3 modelos de ar-condicionado: o de janela, o split e o portátil. O de janela, gente, ele é mais barato para comprar, não requer um gasto muito grande para instalar, porém ele é mais barulhento e ele também tem uma menor potência. O split, ele é um pouco mais caro, é mais moderno, né? Controle remoto, luzinha que apaga, é, temporizador, né? Você marca lá o tempo que você quer que ele desligue sozinho, toda essa modernidade. Ele requer um custo mais alto, ele é mais caro. Ele também requer um custozinho para instalação, porém ele é super silencioso e ele tem uma potência maior. E o portátil, que é aquele que você leva para qualquer cômodo da casa, ele está entre os dois aí, entre o de janela e entre o split. Tá? Então você vai escolher o que se adequa melhor à sua vida, ao seu bolso. Limpe os filtros de ar, manter o aparelho sempre, os filtros sempre limpos, economiza também, porque aumenta a circulação de ar e aumenta a vida útil do aparelho. Faça a instalação da unidade externa em um local bem arejado, que tem uma boa circulação de ar, sem bloquear, sem nada para bloquear essa circulação e de preferência aonde não pegue sol. Afaste as cortinas móveis ou cantos de paredes. Não é legal botar o ar-condicionado nem perto de cortina, nem perto de nenhum móvel, nem cantos de parede. O ar-condicionado tem que ser colocado no lugar mais alto possível, porque o ar frio ele desce e empurra o ar quente para cima. Então, quanto mais alto ele tiver, melhor. Quanto mais frio, mais caro. Se o seu ar-condicionado tem uma potência, a mínima dele é de 16 graus Celsius, e você deixar sempre no 16, você vai gastar mais do que se você manter ele numa temperatura entre 22 e 24 graus, que é uma temperatura que já é confortável para a nossa vida, tá? Para a maioria das pessoas, 22 graus é uma temperatura confortável. Então, é ideal que você mantenha ele nessa temperatura entre 22 e 24 graus, que você vai estar economizando, do que deixar direto na temperatura, na menor, né? Na mínima do ar-condicionado, você gasta mais. Desligue quando não for usar por muito tempo. Prefiro os modelos que possuam um meio de fazer propagação como timer. Programação como timer, tá? Que aí você vai dormir, você vai lá e programa. Quero ficar com o ar-condicionado ligado 3 horas. Você vai lá, programa, ele desliga sozinho. Não esqueça de escolher, se possível, aqueles com maior eficiência genética, com o selo Procel, tá? Aquele selinho que vem com a classificação A, B, quanto mais perto de A, menor o consumo, né? Ferro de passar.
Dica de ferro de passar, que também é um carinho aí que gasta uma energia. Preste atenção na temperatura para cada tecido. Por quê, gente? O ferro ele vem com uma temperatura mínima e uma temperatura máxima, né? Você não precisa manter ele nessa temperatura máxima se você for passar tecidos mais leves, então mais delicados. Ficar de olho na temperatura. Não enrolar o fio do ferro com ele quente, né? Você pode queimar aí o fio do ferro. Você tem que ver o modelo que melhor se adapta à sua vida, se é o seco ou a vapor. E o ideal é passar todas as roupas de uma só vez, tá? Não ficar passando diversas vezes ao dia, diversas vezes durante a semana. Pegar aquele montante, passar todo de uma vez. Economiza. Dica 7, máquina de lavar roupa. O que a gente deve saber sobre a máquina de lavar? Gente, olha só, nem sempre a que tem a menor capacidade é a que consome menos. Por exemplo, uma máquina, a gente tem máquinas de 7 quilos, né, que aguenta até 7 quilos de roupa, e a gente tem máquinas que aguentam 15 quilos de roupa. Isso não quer dizer que as que aguentam 15 quilos de roupa gastam mais, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que analisar o selo Procel, tá? Que classificação A sempre melhor, menor consumo. Ideal também é a gente tentar lavar a roupa toda de uma vez. Pegar e botar aquela quantidade boa na máquina de roupa, né? Que a máquina aguente, claro. Lavar toda de uma vez. E escolher dias certos da semana para isso. Não ficar ligando a máquina todo dia, várias vezes na semana para lavar um pouquinho de roupa. Esperar acumular. Usar água fria e sabão de acordo com o manual do fabricante. Não exagerar no sabão que também atrapalha o funcionamento da máquina. Esse lance da água fria, aqui na nossa região, a gente não tem muito máquinas com água quente. Tem gente que até tem. Mas lavar a roupa com água quente, obviamente, você também consome mais energia. Desligar a máquina quando não for usar. Na verdade, qualquer aparelho, né, que movido a eletricidade, se você não estiver usando, o ideal é você tirá-lo da tomada. Porque mesmo quando ele está com aquela luzinha de stand-by acesa, ele está consumindo energia, pouca mais está. Se a máquina tiver a função poupar água, poupe também, tá? Porque também é dica de consumo. Conclusão aí das nossas dicas. Comece dentro de casa. Se você pretende fazer uma reformulação das suas finanças pessoais, é necessário começar já dentro de casa, pois a maioria das vezes gastam mais do que você imagina. Em tempos de bandeiras tarifárias vermelhas, economize mais ainda. Tá, gente? Então essas são as dicas aí de economia de consumo, de energia elétrica em casa. Espero que vocês tenham gostado. Quero falar com vocês que esse foi o nosso último capítulo, né, do nosso livro e também ele comenta algumas precauções para não ter curto-circuito, né, sobrecarga aí de energia. Vamos evitar botar aquele Tzinho e 1000 tomadas num plugzinho só, isso também não é bacana. Outra coisa, gente, a partir de semana que vem, quem já analisou o nosso roteiro de estudos vai perceber que a gente vai mudar totalmente o nosso assunto. Esse nosso livro 1, ele falou muito sobre energia, né? O nosso livro 2, ele vai entrar numa área da biologia, corpo humano, tá? Então, o nosso livro 2, a gente entra já em alguns sistemas do corpo humano. Então, vejo vocês semana que vem. Grande beijo, muita saudade.